Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora, para este vídeo, o assunto nosso é o reflexo tendíneo ou reflexo miotático inverso. O que é o reflexo tendíneo? Qual a importância do reflexo tendíneo no nosso controle motor geral e também até na prevenção de lesão? E como efetivamente o reflexo tendíneo se manifesta em função da nossa movimentação geral cotidiana. Vamos discutir sobre o reflexo tendíneo. Pessoal, vamos lá. Então, seguinte, quando a gente fala em reflexo tendíneo, só lembrando, é um dos reflexos que está relacionado ao controle motor involuntário. Lembra quando eu falo em controle motor involuntário? São os movimentos todos nossos que são controlados no nível da medula espinhal. Então, todos os movimentos cujo controle fica ali estabelecido estritamente no nível da medula espinhal são os nossos movimentos reflexos. São os chamados reflexos medulares. São movimentos absolutamente involuntários. Um primeiro deles, dá uma olhada aí depois se tiver dúvida, que nós já vimos e que tem aqui no nosso canal, é o reflexo miotático, ou reflexo de estiramento. E agora, então, um segundo reflexo importante, que junto com o reflexo de estiramento, compõe muito das necessidades de controle motor involuntário dos nossos movimentos. Então tá aí, esse é um reflexo tendíneo, também denominado de reflexo miotático inverso. Vamos lá, vamos entender esse reflexo e a importância, o valor dele no nosso controle motor global. Então, o que é o reflexo tendíneo inicialmente? Então, o reflexo tendíneo é isso aqui, ó. Todo músculo, ou músculo, quando exposto a um nível incomum de tensão, ou seja, quando exposto a um nível muito alto de tensão, um nível incomum de tensão, esse músculo responde com um relaxamento reflexo. O que é um relaxamento reflexo? O músculo responde com um relaxamento involuntário. O músculo estava contraindo voluntariamente com alta intensidade e, portanto, gerando um alto nível de tensão que para esse músculo, num dado momento, esse nível de tensão gerado é meio incomum, alto demais, não é algo que está ali que costuma ser gerado em termos de tensão, não é um padrão de contração muito comum para esse músculo, e a partir daí, diante dessa condição de exposição a um nível muito alto de tensão, o músculo involuntariamente, reflexamente, ele relaxa. Ele estava contraindo, por minha vontade, voluntariamente, e aí eu tenho um relaxamento reflexo. Esse, então, é o reflexo tendíneo ou reflexo miotático inverso. Já vamos entender por que tendíneo. Todo músculo, quando exposto a um nível muito alto, incomum de tensão, responde a essa condição com um relaxamento reflexo. Por isso que ele é também denominado de reflexo miotático inverso. Por quê? O reflexo miotático, dá uma olhada nele lá para quem tiver dúvida, o reflexo miotático ou de estiramento, todo músculo quando é alongado, responde com uma contração reflexa, é uma contração involuntária. Aqui o músculo está relaxando involuntariamente, por isso que é um reflexo miotático inverso, porque a resposta do músculo é o inverso do reflexo miotático, lá é contração reflexa, aqui é relaxamento reflexo. Como é que esse reflexo se estabelece? Como é que ele se organiza? Qual é o circuito neuronal dele, ou seja, qual é o arco reflexo dele? Para que a partir daí a gente entenda o valor e a importância dele no nosso controle motor global. Então, olha só, esse é um reflexo em que o receptor, lembra que para toda resposta reflexa, sempre tem um receptor que vai estar sendo responsável por mediar essa resposta. Lá no reflexo miotático é o fuso muscular, que está onde? Nas fibras musculares. Aqui, nesse reflexo, o receptor, que é o responsável por mediar essa resposta de relaxamento, está no tendão, que é o órgão tendinoso de Golgi, OTG.
órgão tendinoso de Golgi. Por isso é um reflexo tendíneo, porque o receptor que é responsável por mediar essa resposta se localiza no tendão. Então agora eu vou lá, descarrego tensão, estou contraindo o músculo com altíssima intensidade, ou o músculo alonga, né, num nível muito alto de tensão, com uma desaceleração enorme, uma queda muito brusca de uma altura maior, né? Se o músculo alonga muito intensamente, ele tem um nível de tensão enorme. Também se eu estiver fazendo uma contração muito intensa, o músculo está aqui gerando tensão, e toda a tensão que o músculo gera, obviamente, é sempre descarregada para onde? Para o tendão. Quanto maior for a tensão que o músculo esteja gerando por uma contração concêntrica ou excêntrica, essa tensão é descarregada no tendão, porque é como se eu fosse arrancar o tendão do osso. E aí, então, esse receptor, que é sensível à tensão que o músculo está gerando, esse é o OTG, é um mecanoceptor sensível à tensão. Se tiver dúvida em relação aos receptores sensoriais, dá uma olhada lá na aula que nós temos aqui falando deles. Então esse aqui é um mecanoceptor sensível à tensão. Aí a tensão alta, ele detecta essa tensão e despolariza. O impulso dele é propagado pela fibra sensorial primária. E aqui na medula, essa fibra que está ligada ao OTG faz sinapse com um conjunto de interneurônios pequenos que tem ali, que são interneurônios inibitórios. E aí, então, essa sinapse aqui despolariza esse interneurônio inibitório, e esse interneurônio, obviamente, vai liberar aqui neurotransmissor, o quê? Inibitório. E aí ativa, então, a sinapse daqui, da fibra sensorial primária, que está ligada ao OTG, ela despolariza e estimula o interneurônio inibitório, e esse interneurônio faz sinapse direta com os motoneurônios alfa lá na medula, que nesse caso aqui são aqueles relacionados, né, e que inervam o músculo que eu estou lá contraindo em alta intensidade. O OTG então disparou, ativou os interneurônios inibitórios, e eles liberam aqui nessa sinapse medular o neurotransmissor inibitório e, consequentemente, faz o que com o motoneurônio alfa, que estimula o músculo? Inibe ele. Inibe, o músculo relaxa. Toda aquela salva excitatória estava sendo descarregada no músculo, faz com que ele relaxe. Então esse é o circuito neuronal do reflexo tendíneo ou reflexo miocárdico inverso. Pronto, esse é ele. Para que serve esse reflexo, Cássio? Qual a importância de um reflexo, de um mecanismo que nós temos que determina uma resposta involuntária de relaxamento sempre que o músculo e o sistema músculo-tendíneo são expostos a um nível de tensão incomum? A importância dele é proteção. Se a tensão é alta demais, seja para o músculo ou seja para o tendão, ela pode romper fibras musculares ou tendíneas. E a partir daí, diante de uma condição de tensão incomum, o sistema músculo-tendíneo detecta esse excesso de tensão pelo OTG e relaxa para evitar um estrago maior, para evitar um mal maior, em geral, obviamente, para evitar uma ruptura do músculo e ou dos tendões, de algumas fibras ou de um nível muito maior, né? De fibras de uma magnitude muito maior, dependendo do nível de tensão descarregada. Isso aqui é possível a gente dar um exemplo lá, né? Por exemplo, está lá no teste 1RM na musculação. O indivíduo vai tentar fazer o teste 1RM, é um peso para uma repetição, ele vai tentar e não consegue, é peso demais, ele acaba relaxando. Falou, eu estava tentando fazer a força, mas relaxou de uma vez. Foi um relaxamento reflexo. Às vezes você vai lá fazer um treino pliométrico, quer sair do alto, aí coloca uma altura demais, né, alta demais, quando bate no chão, tenta saltar e a perna não responde. A sensação é, nossa, parece que relaxou. Foi exatamente isso, quando você veio com aquela aceleração gravitacional, bateu para tentar subir, era tensão demais e o sistema se protegeu. Ele relaxa, você não consegue voltar. Está se protegendo. Junto com o fuso muscular e o reflexo miocárdico ou de estiramento, esse reflexo contém o esquema mais básico, mais primário de resposta reflexa, né, de resposta involuntária
e de controle involuntário da musculatura. Diante, né, de situações de alongamentos muito bruscos, de tensão muito brusca, lembra? O reflexo miocárdico tende a contrair, responder uma contração. Se isso é demais para o sistema músculo-tendíneo, para esse momento e para a realidade morfológica tensional dele, esse sistema aqui, o OTG, entra em ação e protege. Isso acontece, por exemplo, quando você está ali andando, ou está ali num jogo, algum lugar, uma coisa, lá na grama, no campo, pisa num buraco, tem um entorse e cai. Você tem um entorse, a um nível mais brusco de entorse, gera uma tensão enorme. E aí o sistema entra com uma salva inibitória, né, e um relaxamento enorme. Por quê? É a forma de proteger, senão continuaria esse entorse e você teria ali, né, uma lesão muito mais grave. Então, quando você cai, é porque houve um relaxamento reflexo como forma de proteção. Se eventualmente esse reflexo falha, normalmente por fadiga aguda ou por fadiga crônica, né, noites ruins de sono e tal, em que o sistema nervoso não está no melhor nível de resposta, e esse reflexo eventualmente falha, é aí que nós podemos ter uma lesão mais grave, né? Um exemplo disso, de uma falha nessa resposta reflexa do OTG, foi a lesão lá do Ronaldo Fenômeno, né? Que veio de uma recuperação, né, do tendão, de uma ruptura de tendão, e a partir daí, né, no retorno dele com alto nível de aceleração, a velocidade que ele tinha, no que ele vinha a aceleração, bateu o pé para mudar de direção, veio uma descarga tensional enorme de um alongamento brusco. Talvez ali o sistema não estivesse devidamente pronto e nem isso tudo aqui absolutamente devidamente treinado, e aí o reflexo falhou, foi uma resposta reflexa intensa de contração pelo reflexo miocárdico, tensão demais para um tendão ainda meio fragilizado e uma ruptura tendínea, muito provavelmente por uma má resposta do reflexo tendíneo. Então ele existe aqui justamente para proteger o sistema músculo-tendíneo de tensões excessivas, para que evite então um mal aí, para que evite uma lesão muscular ou uma lesão tendínea, lesão essa em geral de ruptura. Maravilha? Então esse é o nosso reflexo tendíneo ou reflexo miocárdico inverso. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha gostado. Deixa aí o seu like, né? Deixa a curtida. Se não for inscrito, te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Recomende o vídeo e o canal para os conhecidos de vocês. E também, né, faça o convite para que participe aqui do nosso clube de membros no nosso canal. E espero revê-lo aqui nos demais vídeos do canal. Muito obrigado.